Olha o que você tem. Essa desigualdade, ela vale para n igual a 0. E se ela vale para n, ela vale para n mais 1. Qualquer que seja o n maior que ou igual a 0. Tá? Qualquer que seja o n maior que ou igual a 0, a desigualdade vale. Tá? Tá? Menor que 0. Logo, portanto, tá? Portanto, qual é a conclusão? Qual é? É que xn é maior que ou igual a 1, que é menor do que 2, qualquer que seja n maior que ou igual a 0. Tá? Tá? Isso aqui, a redação seria melhor o seguinte. Você tem isso e dado n maior que ou igual a 0, se xn é maior que ou igual a 1 e é menor que ou igual a 2 e é menor do que 2, então, ou seja, essa igualdade, você tem essa implicação para todo n maior ou igual a 0. Tá? Diga. Aí o 2, ou seja, deixa x1 é igual a x1. Raiz de 2 não é maior do que igual a 1? Não é maior do que 1? Então eu tenho essa desigualdade. Tá? É essa desigualdade que eu quero. Tudo bem, isso aqui, é isso aqui. Mas se é isso, é isso. Tá? Então você tem isso aqui. Ou seja, você provou que a sequência é limitada. Agora vamos provar que ela é o quê? Crescente. Vamos provar que ela é crescente. Então, ó, só para efeito didático, tá? Só para efeito didático. Seja que n maior ou igual a 0, a família de proposições dada por quem é Qn? Qn é xn é menor que ou igual a xn mais 1. Tá? Essa é a família. Tá? Olha, aí vem aqui, ó. Vou colocar aqui, vou deixar esse negócio aqui. Vou deixar esse enunciado aqui. Então, tem-se o seguinte. Primeiro, quem é o x0? Quem é? É 1. E 1 é menor que ou igual a raiz de 2. Na verdade, eu posso até botar logo aqui menor, tá? Menor. Então, o 1 é menor que raiz de 2. E quem é a raiz de 2? É o x1. Então, primeira coisa você tem, o x0 é menor do que o x1. Ok? Então, essa proposição é verdadeira para n igual a 0. 0 verdadeiro. E o seguinte, dado n maior ou igual a 0 e dado n maior ou igual a 0, se você tem o xn menor que o xn mais 1, então o dobro de xn é menor do que o dobro do xn mais 1. Logo, raiz quadrada, tá,
Logo, raiz quadrada de quê? De 2xn é menor que a raiz quadrada de 2xn mais 1. Ou seja, o xn mais 1 é menor do que o xn mais 2. O que é que isso diz? O que é que está dizendo? Está dizendo, se Qn, então Qn mais 1. Então, primeira coisa, eu mostrei que Q0 é verdadeiro. Q0, você tem a veracidade de Q0. E seguinte, eu mostrei que para todo n maior que ou igual a 0, se Qn é verdadeiro, então Qn mais 1 é verdadeiro. Portanto, você tem Xn menor do que Xn mais 1, qualquer que seja n maior ou igual a 0. É só uma questão gramatical aqui. Esse ou seja é uma equivalência, tá? Ou seja, é usado com equivalência. Então é melhor colocar o seguinte. Um ponto. Vou colocar assim. I, vírgula. Assim, que é uma implicação, tá? Cuja recíproca não é verdadeira. E assim, 1 é menor que ou igual a xn mais 1, que é menor do que 2. Fica melhor dessa forma, tá? Gramaticalmente é mais aceitável. Então, observe. Eu provei o quê? Eu provei, pelo princípio de indução, que essa sequência é limitada e ela é estritamente crescente. Se é estritamente crescente, é crescente. Portanto, ela converge. N maior que igual a 0, Né? N maior que igual a 0. Ó. Primeiro, ó, a família de proposições indexadas pelos naturais. Tá? Q0, x0 menor que x1. Q1. Isso fez o caso base, né? Para n igual a 0. Aí, no segundo ponto, O quê? dado ali, ó, 1 menor ou igual a x0 menor que 2, e aí dado n maior ou igual a 0 ou só maior que 0? Aonde? Não, é dado n maior que igual a 0, porque olha aqui, ó, tá? Se PK, uma coisa é P índice K ser verdadeiro, ou seja, a primeira proposição ser verdadeira. E você tem que provar que essa implicação é verdadeira, qualquer que seja n maior ou igual a K. É a história dos dominós, ó. Dos dominós. Está aqui a reta, está aqui o dominó. Esse corresponde ao 0. Está aqui o 1, está aqui o 2, está aqui o 3. Se esse cai, todos caem. Não, porque você tem P0, mas não tem Pn, implica Pn mais 1, qualquer que seja n maior ou igual a 0, tá? Isso aqui, colocando dentro de sensações, seria um K, K mais 1, K mais 2, K mais 3. A implicação tem que ser verdadeira para todo n maior que ou igual a K. Entendido? Aí, tá? Então você conclui que a proposição é verdadeira para todo n maior que ou igual a K. Entendemos? Uma implicação tem que ser verdadeira. Então essa sequência, ela é o quê? Estritamente crescente e limitada superiormente. Vou precisar do espaço, tá? Então, vou precisar do espaço agora. Aí. Tá? Então, isto tudo diz
Isto tudo que eu fiz diz que a sequência xn, n mais igual a k, ela é estritamente crescente, ela é estritamente crescente e o quê? E limitada superiormente. Logo, existe um L real, tal que o L é o limite de quem? De xn. Agora observe, como xn é igual a quê? Como xn mais 1 é igual a 2 vezes raiz de xn, qualquer que seja n maior ou igual a 0, tem-se o seguinte: o limite de xn mais 1, né, com n tendendo a mais infinito, é o limite de raiz de 2 xn. Que é o quê? Que é raiz quadrada de 2 vezes o limite de xn. Ou seja, isto é, o L, que é o limite. Eu sei que a sequência converge, agora eu quero ver qual é o limite, tá? Eu quero descobrir qual é o limite, ou seja, o L, quem é o limite com n tendendo a mais infinito do xn mais 1? É o L. Porque para onde vai x índice n, vai x índice n mais 1. Então o L é a raiz quadrada de quê? De 2L. O que dá L ao quadrado igual a quê? 1 a 2L. Tá? Portanto, bem, essa equação, ela dá L igual a 0 ou L igual a menos 2. Desculpe, L igual a 0 ou L igual a 2. Tá? Mas qual é? Tem que ser L igual a 2. Por que que o limite não pode ser 0? Por quê? Porque todos os termos, não esqueça que todos os termos da sequência são maiores que ou iguais a 1. Você tem isso aqui, ó. Qualquer que seja n maior que ou igual a 0, eu provei isso. Então, o limite tem que ser maior que ou igual a 1. O limite não pode ser 0, o limite tem que ser 2. Entendido? Acabou. Logo, portanto, L é igual a 2. Tá? Explicado isso. Tá? Por isso que é importante. Na hora que eu demonstrei que ela é limitada superiormente, eu também demonstrei que ela é limitada inferiormente por quem? Por 1. Então, todos os termos da sequência que são maiores ou igual a 1, o seu limite tem que ser maior ou igual a 1. Estão lembrados? Tá? Entendi. Entendido? Façam outros exercícios parecidos com esse. Isto é, mostre convergência e mostre quem é o limite de sequências definida recursivamente. Aí você vai usar essa proposição, tá? Mostrar que ela é crescente e limitada superiormente ou decrescente e limitada inferiormente. E você faz isso pelo princípio de indução. Isso é intrínseco às sequências que são definidas recursivamente, porque até a sua definição requer o princípio da indução, tá implícito lá, tá? Nem tanto, também não vou exagerar, tá? Porque, por exemplo, ó, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó, pega essa sequência aqui, ó, xn igual a Q
A1, n igual a 0, não sei se eu falei isso, né? E 1 sobre 1 mais xn menos 1, se n é maior do que 0. Tá? Olha uma sequência desse tipo aí, ó. Primeira preocupação é saber se ela está bem definida. E essa preocupação recai no seguinte: será que ao calcular o xn, eu não vou obter um x índice n menos 1 igual a menos 1? Porque se eu obter isso, se eu obtiver isso, eu não vou ter como continuar com a sequência, tá? Mas você sabe que isso não vai ocorrer. Porque o seguinte, ó, se x é positivo, o que é necessário para que isso aqui não seja 0? Ora, basta que esse aqui não seja 0. Mas isso é desse fato, ó. Desse fato. X positivo implica o quê? 1 mais x positivo. Não é? É óbvio. 1 mais x positivo. É óbvio. E se 1 mais x é positivo, eu posso calcular o inverso de 1 mais x. Então, a sequência está definida para todo n, tá? Quer dizer, todos os termos da sequência estão definidos de forma só por essa observação aqui. Se x é positivo, 1 mais x é positivo, eu posso calcular o inverso de 1 mais x. Então, sempre vai ter o termo sucessor. Resolvido o problema. Entendido? Isso aqui eu não preciso nem de indução, tá? Tá bom? X é positivo, 1 mais x é positivo, eu posso calcular o inverso de 1 mais x. Então xn positivo, desculpe, xn menos 1 positivo, eu vou ter esse termo aqui. Não tem jeito, tá? Entendido? A sequência está definida para todo termo. Agora vamos ver uma proposição relacionando a função dada por uma sequência definida por uma função, mas numa situação um pouco diferente, que é isso aqui, ó. Você, com uma sequência e uma função, você consegue gerar uma outra sequência, que é o seguinte, ó. Sejam f uma função e xn, n maior ou igual a k, uma sequência, tá? Se xn pertence ao domínio de f, qualquer que seja xn maior ou igual a k, então tem-se a sequência, a seguinte sequência, tá? A seguinte sequência, a sequência f de xn, n maior ou igual a k. Claro, lembre-se que isso nada mais é do que uma composição de duas funções. Porque a sequência é uma função g que vai de nk em r. E você tem a função f que vai do seu domínio em R. Se a imagem de G está contida em F, você tem a composição cujo domínio é o domínio da G. Tá certo? Tá certo? A composição de funções não precisa ter, para eu ter a composição de F com G, não precisa que a imagem da G esteja contida no domínio da F. Não, não é preciso. Mas nesse caso aqui,
Se a imagem da G está contida no domínio da F, eu tenho a composição cujo domínio é o domínio da G. Ok? É a situação que eu tenho aqui. E aí eu tenho uma proposição simples, que é o seguinte. Proposição bem simples, demonstração simples. Proposição. Proposição, que é o seguinte. Sejam P um número real, seja P um número real, Xn F uma função, F uma função e Xn N maior ou igual a K, uma sequência tal que Xn pertence ao domínio de F, qualquer que seja o N maior ou igual a K. A proposição